Sim, de verdade, nós precisamos nos voltar mais para Deus, para o Senhor, ter intimidade com Ele. Sabe por quê? Porque em muitos momentos da nossa vida, a gente não vai ter quem recorrer. Não vai ter pai, não vai ter mãe, não vai ter irmãos, filhos, parentes. A gente colocar as nossas expectativas no outro, é o que eu falei anteriormente, a gente vai se decepcionar. E Deus, ele vai permitir isso. Deus vai permitir que nós nos decepcionemos com as pessoas pra gente voltar mais pro nosso equilíbrio, pro nosso centro, que é Ele. Jesus, ele precisa estar no centro de todas as coisas. Deus precisa ser o centro e não nós mesmos. E não nossas coisas, os nossos bens materiais, a nossa profissão, a nossa faculdade, o nosso estudo, o nosso relacionamento. Vocês já devem ter entendido, né? E a partir do momento em que eu consegui me dedicar mais ao Senhor e depositar a minha expectativa nele, a minha esperança nele, eu tenho conseguido encontrar paz para tomar outras decisões. E eu vejo que não só eu mesmo já coloquei outras pessoas, outras coisas, emprego, enfim, qualquer outra coisa, acima do nome de Deus, acima do meu tempo com Ele, do meu momento com o Senhor, o quanto isso já me prejudicou. E eu também vejo algumas pessoas que me colocam numa posição muito difícil, no sentido de que vou resolver. Então, muitas vezes as pessoas, né, colocam uma alta expectativa em mim, né? Então, não, o Luciano, ele vai resolver esse problema, e às vezes não acontece dessa forma que essa pessoa está esperando, porque, enfim, é isso. A gente não tem que depositar toda a nossa expectativa, toda a nossa confiança no ser humano. Se eu e você decepcionamos outras pessoas com as expectativas que essas pessoas criam de nós, dessa imagem que as pessoas criam de nós para cumprir algum objetivo, enfim, nós também vamos decepcionar outros, e outras pessoas também vão nos decepcionar, porque a nossa confiança, ela tem que estar no Senhor, e não no outro, e não em outra pessoa. Em outra pessoa, ou como, enfim, qualquer outra coisa que não seja Deus, né, que não seja o Senhor. O carro, ele pode dar defeito, ele pode falhar em algum momento que você esteja precisando. Seu cônjuge, sua namorada, seu namorado pode não estar no momento em que você mais precisar. É sobre a gente fazer algo, muitas vezes esperando algo em troca daquela mesma pessoa. E o problema disso é a gente gerar uma dívida eterna para a pessoa, né? Então, porque assim, eu fiz algo para alguém, então essa mesma pessoa, ela vai precisar fazer algo por mim também em algum momento da vida. Só que não funciona assim, porque nós simplesmente devemos fazer algo não esperando do outro, mas confiando que a recompensa, ela vem do Senhor e não do ser humano. Lá em Lucas 6:34, Jesus vai dizer assim: "E se emprestam àqueles de quem esperam receber, que recompensa terão? Também os pecadores emprestam aos pecadores, para receberem outro tanto. 36. Vocês, porém, amem os seus inimigos, façam o bem e emprestem sem esperar nada em troca. Vocês terão uma grande recompensa e serão filhos do Altíssimo." Ou seja, essa coisa, né, de que nós fazemos algo esperando necessariamente em troca, em receber algo daquela pessoa, cara, de verdade, isso só vai gerar frustração e decepção. Que a ajuda, ela vem do Senhor, não é necessariamente daquela mesma pessoa que você fez algo em algum momento. As pessoas, elas vão nos decepcionar, mas o Senhor não. E é justamente por isso que Ele vai enviar outras pessoas para te socorrerem no momento da angústia. Não vai ser necessariamente aquela mesma pessoa que você ajudou em algum momento, percebe? E assim, é uma lógica muito estranha de fazer algo por alguém esperando em troca. Quantas vezes nós pensamos dessa forma? Acaba gerando uma distorção, né, do nosso relacionamento com o Senhor, de quem Ele é. A gente acaba limitando Deus, ainda tem isso, a gente limita Deus. Fazendo dessa forma por alguém, esperando que esse mesmo alguém me retribua, é uma forma de nós limitarmos a atuação, limitarmos o poder de Deus. Porque se eu faço algo por alguém, e esse alguém precisa fazer algo por mim necessariamente, isso significa que o poder de Deus, que criou tudo o que você vê, todo o universo, está limitado àquela pessoa. Então, somente aquela pessoa no universo inteiro, com 8, sei lá, só na Terra tem 8 bilhões de pessoas. Quantos seres tem no universo inteiro? Mas a gente está limitando o poder e a atuação de Deus no universo inteiro em uma única pessoa. Então, assim, a minha confiança, a minha expectativa, a minha esperança está somente em uma pessoa. Só aquela pessoa que eu fiz algo por ela em algum momento é que pode me ajudar. Cara, não, definitivamente não. Eu estive internado em um hospital durante muitos dias, né? 2 anos e meio, foi quase 1 ano dentro de um hospital, mais tempo dentro de um hospital do que fora. Muitas vezes eu pude contar com pessoas às quais eu jamais imaginei que eu poderia contar, e pessoas que eu esperava que fossem me visitar, por exemplo, que fossem mandar mensagem ou qualquer coisa do tipo, simplesmente não foram. E isso acontece com a permissão do Senhor, justamente para a gente entender que
a nossa expectativa e a nossa confiança tem que estar nele e não no ser humano. Quando nós depositamos a nossa confiança numa pessoa só, num ser humano, nós limitamos a atuação do Senhor. E assim, o quão difícil e quão penoso é para essa pessoa também, que deposita toda essa confiança, colocam toda a expectativa em mim. E cara, como isso é cansativo. Como isso é cansativo, porque a confiança dessas pessoas não pode estar em mim, que sou um ser humano que falho como qualquer outro. A gente realmente precisa rever assim, um pouco a forma como a gente deposita as nossas expectativas no outro. E o quanto que a gente faz isso é idolatria, né? A gente está idolatrando alguém. E muitas vezes esse objeto de idolatria, o Senhor, ele permite que ele se endureça o coração justamente para que haja um afastamento de nós. Quando a gente deposita, por exemplo, toda essa nossa expectativa, a nossa esperança em alguém, e a gente fica naquilo, né? Assim, fulano tem que cumprir a minha expectativa, fulano tem que fazer... Essa pessoa, ela se cansa e ela vai acabar se afastando também. A confiança, ela está centrada em outro ser humano e não em Deus. Como eu falei, né, anteriormente, isso gera uma distorção, gera cansaço, gera fadiga. De verdade, assim, que a nossa esperança, a nossa expectativa, ela esteja somente em Deus, somente no Senhor. E Ele é que vai levantar quem Ele quiser para te socorrer no momento de angústia, para te auxiliar no momento que você esteja necessitando. Ou não, às vezes será somente a sua própria companhia, não será nenhuma outra pessoa fisicamente. Esse momento pode ser de você se voltar para a palavra do Senhor, você abrir a Bíblia e ler a palavra, você colocar um louvor e desfrutar da companhia de Jesus, somente você e Ele e mais ninguém.